Nossa pregação hoje, irmãos, a gente está fazendo uma série de pregação, os irmãos sabem, no livro de Êxodo. Amém? E a gente está fazendo essa série de pregações sobre o livro de Êxodo. Irmãos, série de pregação é uma coisa muito rica. Muito rica, porque a gente vai acompanhando a mensagem e a gente vai seguindo passo a passo e esclarecendo ponto a ponto, e a compreensão da palavra de Deus fica mais fácil com isso. Então, na primeira semana, foi a pastora que pregou, a gente viu sobre o capítulo 1 e 2 de Êxodo, e falava sobre, o tema da pregação da primeira semana foi numerosos como as estrelas. Então, fala sobre como Deus proveu um povo para si através de uma família que nem tinha filho. Ele já começou fazendo a coisa totalmente ao contrário. E ele proveu um povo para si através de uma família que nem tinha filhos. Foi quando ele chamou Abraão e ele proveu esse povo para si. E aí, depois, esse povo se tornou escravo e Deus levantou Moisés para guiar eles no deserto. Então, esse foi o tema da nossa primeira semana. Semana passada, o pastor pregou sobre o Deus que fala. E a gente viu como Deus fala de maneiras tão, muitas vezes, extraordinárias, como ele falou com Moisés, que estava lá no campo, trabalhando, nem sequer pensando que algo fosse acontecer, e Deus falou com ele através da sarça, e a gente viu como Deus fala com a gente em diversas situações das nossas vidas. E hoje nós vamos... E isso foi nos capítulos 3 e 4. Avançando hoje, a gente vai ler os capítulos 5 e 6, e nós vamos falar sobre quando tudo vai de mal a pior. Amém? Mas não se assuste. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Irmãos, eu vou ler aqui, em Êxodo capítulo 5, do versículo 1 ao 23. A leitura é um pouquinho extensa, mas ela é necessária para dar uma compreensão maior para a gente do panorama de tudo que está acontecendo. Amém? E eu já vou começar para andar rapidinho aqui. Êxodo capítulo 5, do versículo 1 ao 23, fala assim, olha: depois disso, Moisés e Arão, eles foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais a palha para o povo fazer os tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduza a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando. Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: olha, assim diz o Faraó, já não lhe darei palha, saiam e recolham aonde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. E o povo espalhou-se por todo o Egito a fim de ajuntar o restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores pressionavam, dizendo: complete-se a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do Faraó, eram espancados e interrogados: por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolo dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para Faraó: por que trata os seus servos dessa maneira? Não se fornece a nós, os seus servos, a palha, e contudo nos dizem: façam tijolos.
Os seus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é isso que são, preguiçosos, por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio de Faraó e de seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor. Senhor, por que maltrataste a este povo? Afinal, por que me enviastes? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Amém? Irmãos, até aqui, até esse versículo, até o capítulo 5 e 6, a gente vê o que aconteceu, né? Deus ele abençoou os descendentes de José, que tinha vindo, né, para o Egito, e lá já era um povo muito grande. E como o povo era muito grande, Faraó queria matar os recém-nascidos, Deus proveu as parteiras e foi lá e salvou os recém-nascidos. Aí, com tudo isso, nasceu Moisés, e Moisés cresceu e matou um egípcio, fugiu para Midian, mas aconteceu uma coisa boa, porque lá ele se casou, né? E teve a família dele, ele teve 2 filhos. E aí, enquanto ele está lá em Midian, acontece o que a gente falou semana passada, Deus fala com ele, né, através da sarça, e aí, ele meio sem saber o que fazer, Deus continua falando com ele, concede poderes a ele, para ele poder fazer, né, os milagres no meio do povo. Aí ele vai, regressa para o Egito, lá ele encontra com o irmão dele, vai falar com o povo dele, e ele encontra acolhida com esse povo. Quer dizer, entre bons e ruins, tudo foi caminhando de uma forma positiva. Né? As coisas foram acontecendo, as coisas caminhavam numa crescente positiva de coisas bem-sucedidas que estavam acontecendo entre eles. E aí Moisés foi lá e falou com o povo, e o povo aceitou, mas, de repente, as coisas começaram a dar errado. Será mesmo que começaram a dar errado? Deus ele levantou Moisés para guiar o povo. Quem ia livrar o povo era Deus, mas quem ia guiar esse povo era Moisés. E ele levantou Moisés, só que a situação que era difícil desse povo, por quê? Porque eles eram escravos, porque o trabalho deles não era fácil, eles trabalhavam demais. E quando Moisés foi lá e falou com o faraó, o que a gente leu aqui, o que aconteceu? Ao invés das coisas que estavam seguindo numa crescente tão boa e positiva, o negócio degringolou imensamente e começou a ficar muito ruim. Mas esse povo que foi lá clamar com Moisés, é o mesmo povo que em Êxodo 4, do 29 ao 31, é um povo que creu. Eles falaram assim, olha, assim Moisés e Arão, né, quando ele regressou para o Egito, ele encontrou com seu irmão, e assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo que o Senhor dissera a Moisés. Né, tudo que o Senhor falou para ele, que ia fazer com o povo, que ia libertar o povo. Moisés e Arão contou tudo para o povo. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo. Os sinais que Deus tinha abençoado ele com poderes para ele fazer, enquanto estava falando com ele no deserto. E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio diante deles e tinha visto a sua opressão, porque eles
depois que José morreu, eles ficaram, né, veio um novo faraó que já não conhecia mais e começou a oprimir aquele povo, e eles se tornaram escravos, e eles já não eram assim tão queridos e tão bem-vindos na terra do Egito. Então, quando eles viram que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Então, eles creram no que o Senhor falou e eles curvaram-se em adoração. Mas, passado um capítulo, tudo isso já aconteceu. E a fé que eles tinham declarado antes, que a gente acabou de ler aqui, que eles creram, essa fé foi colocada em prova. A fé que eles tinham e falaram, né, nossa, Jesus, o Senhor veio ao nosso encontro, Ele vai nos libertar, Ele vai prover, né, uma vida melhor para nós, a gente vai sair daqui do Egito, e nós cremos no que Moisés fala, nós cremos na palavra que o Senhor falou através dele para as nossas vidas. Mas, a partir daquele momento, a fé deles começou a ser testada. Eles creram, e eu acho que eles pensaram assim, não, agora vai. Agora as coisas vão acontecer e tudo vai dar certo e a gente vai sair daqui e as coisas vão acontecer assim de uma forma... Eu acho que eles pensavam assim, não, agora em poucos dias, rapidinho, a gente sai daqui. Só que não foi bem assim que aconteceu. E não foi tão simples assim para eles saírem. E quando Moisés falou com o faraó, também não foi uma coisa tão bem acolhida. Mas, irmãos, quando eu olho para esse texto de Êxodo, esse texto ele fala muito para mim sobre fé e sobre confiar no Senhor. E sobre como muitas vezes, irmãos, cada um de nós que estamos aqui, já tivemos, por situações das nossas vidas, a nossa fé provada. Por uma coisa ou por outra que a gente talvez jamais imaginaria que acontecesse. Ou por algo que a gente talvez pensasse que a situação do jeito que está aqui, ela tá tão difícil que eu creio que do jeito que está aqui não tem mais solução. E momentos atrás, dias atrás, épocas atrás, e você cria tanto e, de repente, você vê a sua fé abalada diante de uma situação. Alguém aqui já se viu nessa situação? Ou de achar que está tão difícil e não sabe o que fazer? Imagina Moisés, irmãos. Ele foi lá e falou para Faraó aquilo. Irmãos, eu estava ali pensando. A situação de Moisés era a seguinte, vamos jogar a situação dele agora para os dias atuais. Era Deus falar assim, olha, quem vai resolver o conflito da Ucrânia é o irmão de Luz. Você vai lá no Vladimir Putin. O de Luz já aceitou. Glória! Você vai lá no Vladimir Putin de Luz e vai falar assim, olha, é para deixar os ucranianos em paz. Deixa eles ir embora, deixa eles viver a vida deles. E foi o Senhor que... Não, e se falar, foi o Senhor que mandou para o Vladimir Putin, aí que o negócio ia azedar mesmo, né? Para Moisés, era, gente, Faraó naquela época, ele era um deus para eles. Era considerado um enviado de Deus, um Deus, né, como se fosse o próprio Deus para eles. E Moisés foi lá e Deus falou aquilo, e ele creu no Senhor. Olha, ele estava lá em Midian, ele voltou, ele regressou para o Egito, ele foi fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer, ele chegou lá e ele falou com o faraó, mas a acolhida não foi bem o que ele esperava. E aí, aonde a gente já leu, em Êxodo, no capítulo 5, e o versículo 22 e 23, aonde ele falou assim, olha, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste a esse povo? Porque quando ele falou com o faraó falou, quer saber? Você está fazendo isso é porque eu dou a palha todo dia, dou os instrumentos todo dia para fazer tijolo. Se não der nada, se tiver que trabalhar o dobro, nem vai pensar nisso. Então, a escravidão que era ruim ficou pior, o trabalho que era duro ainda ficou mais duro ainda. E ele falou, né? Afinal, por que me enviastes? Porque depois
que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu, Deus, de modo algum libertaste a este povo. Irmãos, esse texto ele fala muito para mim sobre fé e obedecer, como eu disse. Porque, se você for olhar, a situação do povo estava ruim? Estava ruim, eles eram escravos, mas não estava tão ruim igual quando Deus mandou Moisés falar com o faraó. E ele poderia ter pensado, quer saber, vou desistir, eu acho que, não sei, acho que eu não entendi bem o que Deus falou. Se eu desistir e deixar do jeito que está, eles vão continuar sendo escravos, mas talvez não vai ficar tão ruim igual estava, volta pelo menos do jeito que era antes. Mas ele creu naquilo que o Senhor falou para ele. E ele obedeceu aquilo que o Senhor tinha falado com ele. E, irmãos, agora eu quero fazer um pequeno parênteses aqui nesse texto, porque eu já falei isso aqui uma vez, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu quero falar para reforçar isso nos nossos corações. Deus tinha falado com Moisés de uma forma extraordinária. Já pensou, você está lá no meio de um deserto, trabalhando, cuidando lá. Irmãos, nada, nem na sua imaginação, você pensava que aquilo ia acontecer. Deus fala com você de uma forma extraordinária, no meio de um fogo, numa planta que você olha, queima, 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 e aquela planta ela não se dissolve, não morre, não queima, não acaba, e você só vê aquele fogo ali, e de repente, Deus concede poderes a você, você pega um cajado e transforma aquilo numa serpente, e Deus mostra a forma tão poderosa e grandiosa que Ele vai te usar e que Ele vai libertar o povo. Só que, de repente, toda essa coisa maravilhosa, ela começou a dar muito errado, de acordo com aquilo que talvez ele achava que fosse acontecer. E o que aconteceu com Moisés? Ele não sabia por que estava acontecendo, e ele foi questionar a Deus por isso. Ele foi falar, mas por que o Senhor me enviou? O Senhor me enviou para falar com o povo, mas desde que eu fui lá, o Senhor só tem maltratado esse povo. Por que isso está acontecendo? E o parênteses que eu quero fazer aqui, irmãos, é sobre os questionamentos de Moisés. Porque, irmãos, muitas vezes a gente tem muitos questionamentos dentro de nós. Mas, muitas vezes, nós somos ensinados a respeito de um Deus que Ele está lá no céu, tão cara fechada, tão raivoso, que você não pode falar muita coisa. E você já viu aquela coisa quando o menino fica perguntando, mãe, por que isso? Mãe, não sei o quê. Mãe, aquilo, se dá aquela... porque sim. Quer tirar o menino logo de perto de você e ele parar? Irmãos, mas Deus não é assim. Eu achava que eu não podia falar nada para Deus durante muito tempo. Nada tipo... tá, o Senhor me enviou, mas por que o Senhor me enviou? Não, se Deus enviou, tá bom. Enviou, eu só tenho que obedecer. E Moisés, não, mas o Senhor me enviou, mas espera aí, esse povo está sendo mais maltratado do que antes. Por que o Senhor me enviou se isso está acontecendo com eles? Irmãos, o dia que porque a gente vai lendo a Bíblia, e tem dia que o Espírito Santo ele revela aquele texto para a gente de uma forma extraordinária. O dia que eu me deparei com esse texto, ele foi um bálsamo para o meu coração. Porque a gente pode chegar a Deus, irmãos, e dizer para Ele aquilo que está dentro do nosso coração. Mesmo que Ele te falou algo, se você está na dúvida de alguma coisa, se você não está entendendo algo que o Senhor falou, algo que o Senhor vai fazer, que Ele prometeu que vai fazer, você pode falar com Ele. Você pode dizer para Ele aquilo que você está sentindo no seu coração. Ele não é um Deus que está lá em cima, com a cara fechada, muito raivoso e um pouco bravo com as coisas e não quer escutar o que você quer falar. Porque você tem coisas para falar e Ele quer ouvir. Mas não foi só Moisés que fez isso. No decorrer da Bíblia, a gente vai ver outros personagens que fizeram a mesma coisa. E a gente vai ler aqui em Gênesis 15, do 2 ao 5, que vai falar assim, olha... Mas Abraão, ele perguntou, soberano Senhor,
Que me dará se eu continuo sem um filho, e o herdeiro que possuo é Eliezer, né, de Damasco? E acrescentou: olha, tu me deste filho algum, e o servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe disse a seguinte resposta: olha, o seu herdeiro não será esse. É um filho gerado de você que vai ser o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Irmãos, essa história aqui, a gente no capítulo 15, no capítulo 12, Deus tinha prometido a Abraão, né, que ia aumentar a descendência dele, que ia ser, né, como uma descendência muito grande na terra. Mas como vocês não tinham filho? Como que você pode ter uma descendência sem família? Como que você... E eu imagino assim que ele ficou pensando: bom, em algum momento, né, vai acontecer, minha esposa vai ficar grávida. Em algum momento vai acontecer, e os momentos foram passando e ela não ficou. E ele ficou com isso na cara. Não, mas espera aí, se foi Deus que me falou, não posso falar nada. Não, se Deus me falou, né, não posso, se Ele falou, está falado. Irmãos, Deus falou, está falado. Mas você pode falar para Ele o que você pensa. Você pode falar para Ele as suas dúvidas. Sabe por quê? Porque Ele quer responder, irmãos. Ele: mas espera aí, o senhor vai fazer? O que o senhor vai me dar? Eu não tenho herdeiro, eu não tenho filho. Né? Ele foi falar para o Senhor aquilo que ele estava pensando, aquilo que ele estava vendo com os olhos carnais, porque, irmãos, a nossa visão, muitas vezes, ela é limitada devido que a gente olha as coisas, muitas vezes, com os olhos carnais. Né? E os nossos olhos espirituais parece que está meio desfocado. E ele foi e falou com o Senhor. O que o Senhor fez? Ah, porque sim. Se eu falei, está falado. Não, ele falou: olha, não é assim que você está falando. Você acha que você vai ter um filho? Não, seu herdeiro não vai ser o Eliezer Damasceno, não. Vai ser um filho seu. Vai ser gerado de você. Porque assim, ele não falou assim. Ele respondeu para ele aquilo que ele perguntou para ele. O salmista Davi, no Salmo 68, 2, ele fala assim: olha, confie nele em todos os momentos. Em quem? No Senhor. Confia nele todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o coração. Irmãos, se você tem algo aqui no seu coração que você quer derramar na presença do Senhor, derrame. Derrame, porque Ele quer te ouvir. Se você tem algo dentro de você que você quer falar para o Senhor, fale. Às vezes, irmãos, a gente não sabe muito bem como falar, às vezes a gente não sabe muito bem até como perguntar coisas para o Senhor, e o Senhor e o Espírito Santo de Deus, Ele vai falando conosco, Ele vai nos guiando, Ele vai guiando aquilo nas nossas orações, em respeito àquilo que nós estamos falando com Ele. A mesma coisa aconteceu com Jó. A gente não vai ter o versículo aqui, porque teve um probleminha técnico, mas eu vou ler aqui para vocês. Jó, no capítulo 16, o versículo 6 e 7, ele falou assim: olha, contudo, se eu falo, a minha dor não se alivia, e se eu me calo, ela também não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças e deste fim a toda a minha família. Porque foi isso que aconteceu com Jó. Gente, ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu a família dele, ele perdeu os filhos, tudo num dia. Ele teve uma doença que atacou a saúde dele, e era a pele dele, que era uma coisa ainda por cima mais visível que poderia ser. E ele falou para o Senhor aquilo que ele sentia sobre aquilo que estava acontecendo com ele. E, irmão, se você for ler o livro de Jó, no decorrer desses versículos para frente, você vai ver como o Senhor fala com ele, como o Senhor, no finalzinho, acho que no 41, quando Deus vai falando com ele a respeito das coisas que ele fala e questiona o Senhor, o que ele faz? Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E tudo aquilo que ele achava, e tudo aquilo que ele pensava, o Senhor falou e esclareceu para ele. Às vezes, irmãos, eu tinha muitas... Até hoje, se eu ler alguma coisa na Bíblia, eu tenho muitas dúvidas e coisas, eu coloco um ponto de interrogação na Bíblia, em volta daquilo, para quando eu passar lá, eu ver se eu já esclareci aquilo ou se ainda continua. E isso me leva a querer... Isso leva você a querer buscar mais de Deus, conhecer mais de Deus para entender aquilo.
Então, se você tem algo no seu coração que você quer falar, derrame na presença do Senhor, porque Ele quer te ouvir, assim como Moisés fez. Uma passagem muito linda está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, que é a respeito de Ana. Quando ela foi lá no templo, né, orar, a história de Ana, bem rapidinho, irmãs, ela era casada com Elcana, que tinha duas mulheres, uma era Ana, outra era Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Então, para a gente que é mulher, a gente sofre com isso. E ela foi lá para o templo orar, e aí ela estava orando, irmãos, com um derramamento do coração dela tão grande na presença do Senhor, o sacerdote achou que ela estava embriagada. E falou assim para ela: até quando você continuará embriagada, abandone esse vinho. Ele achou que ela estava... Imagina o desespero para ele achar isso dela. Aí ela respondeu assim: não, meu senhor, não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada, não tenho bebido vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Amém? Se você tem algo dentro do seu coração, nessa noite, derrame na presença do Senhor. Se você não sabe o porquê, se é algo que você se questiona sobre a sua vida, sobre o que quer que seja, Deus tem resposta, irmãos. Deus tem resposta para isso, Deus tem resposta para tudo aquilo que aflige o seu coração, que deixa você angustiado, que deixa você agoniado. Não se sinta constrangido de ir na presença do Senhor, não se sinta constrangido de dizer nada para o Senhor, não se sinta constrangido de falar algo que você sente dentro do seu coração. Por mais que você pense: nossa, mas apenas diga, porque Ele é seu Pai, Ele quer te ouvir, Ele quer te ouvir. Amém? Fechando parênteses nisso aqui, vamos voltar lá para Moisés. Algum de nós aqui, algum de vocês, já se viu, irmãos, numa situação mais ou menos parecida com essa de Moisés, onde Deus, às vezes, até falou algo com você, e alguém falou, e uma promessa de Deus, mas, de repente, parece que não saiu daquele jeito? Não saiu daquele jeito, ou então não está acontecendo da forma que você esperava, ou algo que você ouviu, ou uma pregação que você ouviu, que talvez prometeu tantas coisas e que não está acontecendo nada daquilo. Às vezes, irmãos, nós mesmos criamos uma narrativa de algo que vai acontecer na nossa vida que não está de acordo com a palavra de Deus. Deus, irmãos, Ele não nos prometeu uma vida sem dificuldades. Ele não nos prometeu uma vida onde as coisas iam acontecer em 24 horas. Ele não nos prometeu uma vida onde as coisas iam acontecer e, de uma forma tão maravilhosa, tão rápida, tudo aquilo ia acontecer e nada mais ia dar errado. E, às vezes, você pode escutar isso e talvez a gente ouça em algumas pregações que, se a gente for para o Senhor, nossa vida vai mudar, tudo vai dar certo, você vai ter isso, vai ter aquilo outro, e vai acontecer isso. E, de repente, você não tem isso, não tem aquilo outro, não acontece isso, não acontece aquilo outro. E você fica: oi? E você começa a não entender. E você começa a não entender por que as coisas não estão acontecendo daquele jeito. E por que as coisas não estão dando certo. Mas, irmãos, nem sempre é que as coisas não estão dando certo. Às vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente previu que acontecesse. Às vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria que acontecesse. Mas elas estão acontecendo, irmãos, do jeito que deveriam acontecer. E elas estão acontecendo, irmão, do jeito que Deus sabe e preparou, que é o melhor para você, que é o melhor para mim, que é o melhor para nós. Porque para a gente, algo que a gente precisa, poderia ter sido ontem. Quer dizer, antes de ontem era melhor. Mas o tempo de Deus, irmãos, é o tempo dele. O tempo de Deus é o tempo certo. E a gente, talvez, cria essa narrativa na nossa cabeça, ou ouve determinadas coisas e a gente acaba se frustrando. E achando que não, quer saber, também vou desistir. Depois que eu fui para a igreja, tanta coisa aconteceu na minha vida, parece até pior.
e tanta coisa deu errado, ou coisa. Eu já vi gente falar isso, irmão. Mas sabe de uma coisa? Deus prova a nossa fé. E também a nossa obediência. Aquele povo, eles poderiam muito bem ter se revoltado e dito, quer saber, não. É o que aconteceu com Jonas, né? Deus falou para ele, vai lá para a cidade de Nínive e tal. Aí ele, tá, vou sim. Quando ele começou a pensar naquela cidade, naquele povo, no que esse povo fazia, como eles eram poderosos, e como eles não estavam nem aí para Deus, quer saber? Vou não. Pegou o navio, em vez de ir para lá, foi para cá. E esse povo, irmãos, eles poderiam ter feito a mesma coisa. Eles poderiam simplesmente ter deixado de crer de alguma forma, ou ter deixado de obedecer, assim também como Moisés, porque a situação começou de tal forma a piorar e o povo começou a ser... Acho que eles nem pensavam que poderia ser tão mais afligido do que ele estava sendo, e eles acabaram sendo daquela forma. E você imagina, irmãos, não era assim um grupinho de 5, 10 pessoas, vamos reunir ali com Moisés e contar para ele que o negócio não está dando certo. Irmãos, era uma multidão de gente. Era muita gente em cima dele, dizendo, olha, mas viu o que você fez? Você foi lá em Faraó, tornou a gente odioso para Faraó. É como que você desse uma espada na mão dele para nos matar. E tudo parecia que estava dando muito errado. Mas espera aí, irmãos, que o capítulo 6 vem aí. E a gente vai ler ele agora. Êxodo 6, do 1 ao 13. Amém? Êxodo, capítulo 6, do versículo 1 ao 13, fala assim. Isso é depois que Moisés falou lá com ele, questionou lá o Senhor por que tinha acontecido aquelas coisas e por que o Senhor, deixou que aquele povo fosse maltratado daquela forma. Aí o Senhor falou assim, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Não é que ele vai deixar vocês saírem, ele vai expulsar vocês, é ele que nem vai querer vocês aqui mais. Disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas não pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde vivem como estrangeiros. Agora eu ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos. Imagina esse povo, o que não clamava ao Senhor. Por quantos anos esse povo não clamou? Sendo escravo, sendo oprimido. A comida, irmãos, era dada assim, regrada para sobreviver, para que não morresse. Mas não era banquete, não. Era dada assim, a porção diária para que eles sobrevivessem, para continuar trabalhando. E aí ele fala, agora eu ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravo, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo. E eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos. Por causa da angústia cruel da escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés, vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse, na presença do Senhor, se os israelitas não me dão ouvido, como que me ouvirá Faraó?
ainda, né, que não tenham facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e a Faraó, o rei do Egito, que tinham ordem para tirá-los de lá. Amém? Irmãos, a situação deles era tão grande, tamanha e tremenda, que quando Deus usou Moisés para falar com eles, ainda assim eles nem creram. Os olhos espirituais, irmãos, estavam mais blind do que estava cego, não estava vendo mais nada. Porque é assim, irmão, que às vezes as situações fazem com a gente. Você olha, irmãos, e com esses olhos humanos da gente, aquilo se torna tão impossível e sem saída, e você fala, Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas eu não consigo. Sei que o Senhor pode fazer, mas eu não tenho força. Eu sei que o Senhor é capaz, mas eu não vejo saída. É tipo assim, é um crer duvidando. Né? Você sabe que Deus pode, mas a situação é tão contrária que você acaba não acreditando naquilo. Mesmo que o Senhor usou Moisés e falou com o povo, ainda assim eles não creram. Mas, irmãos, Deus prometeu libertação para o povo. E Ele reforçou a eles a promessa que tinha feito. Ele tinha feito essa promessa lá nos primeiros capítulos que a gente leu para trás. Ele reforçou essa promessa agora, que realmente ia tirar eles de lá, que realmente ia libertar eles. Disse que ouviu o lamento deles, que os libertariam da escravidão que eles estavam passando. Deus ouviu o clamor de Moisés pelo povo, porque Moisés clamou pelo povo quando o faraó afligiu eles mais ainda do que eles eram aflitos. O povo mesmo clamou por si e Deus ouviu o clamor que eles fizeram e Deus prometeu que ia libertar eles de lá. Né? A situação era tão contrária, irmãos, que eles simplesmente não ouviram, né? Simplesmente não creram, não. Mas a palavra de Deus, irmãos, diz que para Deus não há impossível. Faraó é o Deus do Egito, ele é o Senhor maior do Egito, é ele que comanda aquela nação, é ele que comandava aquela situação. Mas para Deus, irmãos, isso não era nada. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, a situação é de tal forma contrária. Mas para Deus, irmãos, isso não é nada. E nós precisamos fazer, assim como esse povo fez, crer no Senhor, confiar e obedecer. Quando Ele diz para você vai, quando Ele diz para você fica, quando Ele diz para você ora, quando Ele diz para você confia. E a gente precisa crer, e a gente precisa obedecer, e a gente precisa confiar. Aí, irmão, a gente vai pensar, é a gente, né? Porque a gente é tão fraco, a gente... Oh, meu Deus, perdoa as nossas fraquezas, é porque nós somos tão fracos. Irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê pessoas tal qual nós mesmos, com as mesmas fraquezas que nós tínhamos, servindo e adorando o mesmo Deus que a gente adora, e passando por isso, irmãos, e ultrapassando as fraquezas, e ultrapassando a falta de fé. E sabe quem a gente vai encontrar numa situação tipo Moisés, ou tipo a gente quando vê a situação, o trem está difícil, acho que aqui não tem mais saída? Lá em Lucas 17:5, eu nem dei para o pastor colocar, mas os apóstolos, eles pedem para Jesus o seguinte: aumentar a fé deles. Quando eles viram para Jesus e fala isso, para Jesus aumentar a fé deles, lá no capítulo 17, irmãos, Jesus está ensinando uma série de coisas para eles muito difíceis de se cumprir, muito difíceis de fazer. Bem antes disso aqui que eles falaram, assim, posterior, né, quando eles falaram isso, Jesus estava ensinando sobre o perdão. E como a gente deve perdoar 70 vezes 7, e isso não é fácil, irmãos. Porque algo acontece, a gente fica ferido e fica magoado e precisa perdoar, mas perdoar não é tão fácil assim. Né? E a gente precisa exercitar o perdão e pedir a Deus que nos ajude. E o que Jesus tinha dito para eles, eles acharam tão difícil de cumprir aquilo, que eles falam para Jesus o quê? Jesus, aumenta a nossa fé. Nós queremos crer em Ti, Senhor, que aquilo que o Senhor diz que nós somos capazes de fazer, pela fé no Senhor,
nós vamos fazer. Aquilo que o Senhor disse para nós, através da sua palavra, nós queremos crer que realmente vai acontecer. Era o pai de uma criança que levou para Jesus curar, e Jesus falou para ele, você crê que eu posso curar? A resposta que ele dá, irmãos, é super engraçada. Ele fala, eu creio, Senhor, aumenta a minha fé. Como assim? Eu creio, aumenta a minha fé. Ele cria, irmãos, mas ele sabia que ele precisava que Deus aumentasse a fé dele ainda mais. Então, são pessoas como eu, irmãos. São pessoas como você, são pessoas como nós, que a gente vê na palavra de Deus. Irmãos que passam pelas mesmas situações diárias que a gente passa, mas que Deus aumenta a fé deles, mas que Deus dá força para eles obedecer, mas que Deus dá força para eles cumprir a palavra, irmãos, de uma maneira que a gente olha e fala, Senhor. Porque, irmãos, tem hora que a gente lê umas coisas na Bíblia e a gente fala, Senhor, é difícil. Não vou brincar, não, Senhor, para fazer isso aqui não é fácil. Mas a gente fala, Senhor, aumenta a nossa fé. Lá no livro de Gênesis, quando Deus prometeu para Abraão, né, o filho, e aí depois 2 seres celestiais foram lá, visitou eles, reforçou a promessa, né, falou que ia. Sabe o que aconteceu com Sara, que estava lá, cuidando dos afazeres lá, quando ela ouviu isso? Dentro de si, ela riu. Sabe aquela coisa assim, você está olhando para a pessoa, não fala nada, mas você pensa, e dentro de você, dentro de si, ela riu. Aí ele só perguntou, por que você riu? Não ri não. É certo que tu riste. Sabe por quê, irmãos? Sara, ela já tinha mais de 70 anos. Ela nunca tinha tido um filho. O período da mulher, né, que faz com que que possibilita a gente, biologicamente, para ter um filho, ele já tinha cessado. Quando alguém chega em você e fala algo dessa forma, é um pouquinho difícil de acreditar. Se a pessoa olhar simplesmente pelos olhos carnais e simplesmente, biologicamente, não é possível. Ela riu dentro de si, irmãos, porque ela achou que aquilo era tão difícil de acontecer. Mas, irmãos, Deus provou para ela que não era. Que para Deus não há impossível. Que mesmo que a situação, irmãos, seja tão tremendamente contrária, Ele está conosco. E eu quero dizer para vocês, irmãos, o Senhor, Ele está conosco. Deus está em nosso meio. Nada que acontece na nossa vida, irmãos, está oculto aos olhos do Senhor. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos que Deus aumente a nossa fé, irmãos, a cada dia. Para que a gente, irmãos, pare de olhar simplesmente para a adversidade, para a dificuldade e achar que aquilo não tem mais saída. Irmãos, em vários momentos da palavra de Deus, a gente vê como Deus foi com o seu povo em meio a situações como essa. Ele mandou Moisés ir lá, mandou. Mas como que mandou? Chega lá, o faraó fala que não vai mandar, em vez de soltar o povo, faz escravizar o povo mais ainda. Fazer o povo trabalhar mais ainda. Irmãos, faraó fez isso mesmo. Escravizou o povo ainda mais, fez o povo trabalhar ainda mais, o descanso deles foi ainda menos do que o que eles tinham. Mas nem por isso Deus não estava com eles. E muitas vezes na palavra de Deus, irmãos, a gente vê a mesma coisa acontecer. Às vezes, irmão, nas nossas vidas, assim como a palavra de Deus nos diz, vai ter fornalha. Não foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não entraram na fornalha de fogo, que foi acesa 7 vezes mais do que era o costume de ser acesa? Eles não foram livres, irmãos, dessa situação, mas o Senhor estava com eles, mesmo na fornalha. Vai ter cova, porque Daniel foi colocado na cova, teve a cova, teve os leões, mas mesmo assim, Deus estava com eles. Mesmo assim, irmãos, o Senhor estava com ele. Vai ter tempestade, irmãos? Vai ter tempestade, você vai estar num barco, no meio da tempestade, vento batendo para todo lado, você sem saber o que fazer, mas Deus vai estar com você no barco. A mesma coisa, irmãos, o Filho de Deus,
Ele veio, ele fez tudo que aprouve ao Pai. Mas teve choro. Ele chorou e suou, irmãos, sangue. A aflição era imensa, mas o Pai estava com ele. E ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não foi possível. Não foi possível, irmãos, porque ele tinha que passar por isso. E ele foi para a cruz. E mesmo na cruz, o Senhor estava com ele. Então, eu quero te dizer nessa noite, eu não sei que situação você está passando. Seja ela a situação que for na sua vida. Às vezes, irmãos, Deus vai te livrar tão rápido. Às vezes, e a situação se resolve. Mas às vezes não. Mas, irmãos, eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Creia no Senhor. Obedeça ao Senhor. Tenha fé naquilo que o Senhor te disse. O Senhor falou com esse povo numa situação completamente adversária, irmãos. E eles, por hora, às vezes, até duvidaram. Mas o Senhor aumentou a fé deles com aquilo que Ele fez, com Moisés guiando eles, falando com eles através de Moisés. E eles continuaram, e eles obedeceram, assim como Moisés, mesmo sem entender. Ele disse para Deus que não entendia, não sabia por que aquilo estava acontecendo, mas ele continuou crendo naquilo que o Senhor falava com ele. E ele continuou obedecendo e liderando aquele povo. Irmãos, e se a gente for continuar lendo o relato de até Moisés levar esse povo lá na Terra Prometida, é muita coisa que aconteceu. É muita coisa que eles passaram, e dificuldade. Imagina, gente, dar comida para esse povo no meio de um deserto. E não era 200 pessoas, não, irmãos, era mais de 2 milhões de pessoas, 3 milhões, estima-se até 5 milhões de pessoas. Era muita gente. Mas Deus estava com eles, assim como Deus está com você. Então, não deixe, irmãos, que o inimigo, o nosso adversário, ele nos pare, irmãos. Não deixe, irmãos, ser parado pela situação ou pelo problema. Não se deixe separado, irmãos, quando a situação, às vezes, parece tão contrária. Às vezes, quando Deus falou algo e aquilo não acontece, talvez tão na pressa que a gente queria. Que nós possamos ter cada dia mais fé no Senhor. Que a gente possa ter cada dia mais fé no Senhor. Que a gente possa pedir ao Senhor, meus irmãos, para que Deus aumente a nossa fé. Essa passagem, irmãos, ela fala para nós sobre fé. Ela fala, irmãos, quando a nossa fé muitas vezes é provada, e Deus prova a nossa fé. Para ver se nós cremos realmente nele, que tanto que nós cremos no Senhor. A gente crê só se tudo estiver dando certo? A gente crê só se Deus falar e acontecer no exato momento? A gente crê só se as situações forem favoráveis e positivas para nós? Será que a situação contrária, a adversidade, a dificuldade, de alguma forma, ela abala a nossa fé? Irmãos, aqueles israelitas eles ainda passariam por muitas e muitas situações que poriam a fé deles em prova, irmãos. Mas o Senhor esteve com eles em todas essas situações. Amém? Eu quero pedir vocês para se levantar. A gente vai cantar um louvor aqui agora. Irmãos, esse louvor é uma oração. Eu creio que todos vocês conhecem. Então, que vocês ajudem os cantores a cantar, que eu não sou cantora. Amém? E depois a gente vai orar. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se abrir
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos dizer minhas provações. Minhas provações não são maiores que o meu e não vão me impedir, de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí no seu lugar onde você está, comece a orar ao Senhor nessa noite. Oh, meu Deus, eu não sei o que tem abalado, Jesus, a fé dos meus irmãos nesse lugar. Eu não sei, Jesus, o que tem, ó Pai, afligido o coração, a situação, a dificuldade, a grandeza. Meu Pai, mas nessa hora eu quero pedir, ó Deus, a Ti, em favor da vida de cada um deles que estão aqui, daqueles que estão vendo essa mensagem online, gravada. Senhor, eu quero pedir ao Senhor nessa hora, aumente a nossa fé. Senhor, que a nossa fé, ó Deus, cada vez que ela é provada, Pai, assim como nós cantamos, ela nos dá, ó Pai, chance, ó Pai, de crescer um pouco mais na presença do Senhor, meu Pai. E nós queremos, ó Pai, que a nossa fé seja provada por Ti a cada dia, porque nós queremos, ó Pai, ser aprovados, ó Pai, pelo Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, quando muitas vezes nós duvidamos de Ti, Senhor. E a nossa fé, ó Pai, muitas vezes é tão pequena. Assim como os discípulos disseram para Ti, Jesus, aumenta a nossa fé. Meu Pai, aumenta a nossa fé em Ti nessa noite. Nós queremos crer, Senhor. Nós queremos crer, ó Pai. Nós declaramos que nós confiamos em Ti. Nós confiamos naquilo que a Tua palavra nos diz. Nós confiamos, ó Pai, que a Tua palavra nos diz que para Ti não há impossíveis. Meu Pai, e mesmo que às vezes, ó Pai, o inimigo tente nos parar, com situações, com adversidades, com pedras que Ele levanta no nosso caminho, nós sabemos que contigo, ó Pai, nós saltaremos muralhas. Contigo, ó Pai, nós vamos, ó Pai, andar em cima do mar se o mar não se abrir. Mas nós sabemos, ó Pai, que contigo, ó Pai, nós vamos romper em fé a cada dia, porque nós cremos. Como nós cremos, ó Pai, que o Senhor está conosco. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que o Teu Espírito Santo aumente a nossa fé, ó Pai, dentro dos nossos corações nessa hora. Aquilo que os Teus filhos, ó Pai, neste momento têm clamado a Ti, meu Pai. O Senhor sabe do que eles necessitam, Pai. O Senhor conhece, ó Pai, os nossos corações, as nossas necessidades. Nós entregamos, ó Pai, todas elas diante de Ti, crendo em Ti, Senhor,
e sabendo, ó Pai, que o Senhor tem ouvido, Pai, o clamor que nós temos levantado na Tua presença. Obrigada por essa palavra, Pai, que o Senhor falou nos nossos corações essa noite. Ajuda-nos a crer, Senhor, cada dia mais. Que amanhã, Pai, que essa semana, quando situações, ó Pai, se apresentarem diante de nós, que exija, Pai, o valor da nossa fé, que nós possamos simplesmente crer, Senhor, e declarar a Ti: eu creio, Senhor. Declare ao Senhor nessa hora: eu creio. Eu creio, Senhor, mesmo que a situação seja contrária. Diga: Senhor, eu creio, ó Pai, mesmo quando tudo diz que não, eu creio. E eu quero continuar crendo no Senhor. Eu quero continuar crendo e obedecendo, meu Pai, aquilo que o Senhor tem falado para nós. Aquilo que o Teu Espírito Santo tem nos guiado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão,